Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor? Pois bem, sobre esse assunto que eu quero tratar contigo, mas antes eu peço, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like ou dislike, faça seus comentários, para que você possa ser notificado acerca de tudo que está sendo acrescido no canal e possa contribuir também sobremaneira para a expansão dessa ferramenta que eu utilizo para propagar a mensagem do Reino de Deus. Nesse terceiro trimestre de 2021, estou trabalhando um tema muito interessante, a lição da CPAD, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E essa é a lição de número 6, que trata sobre a vida do profeta Elias, seu sucessor Eliseu, e será de muita valia que você mergulhe comigo nessa aula para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você já separe o seu exemplar bíblico para que você fique atento às referências que serão citadas. E no decorrer da aula iremos falar acerca de tudo que é inerente a esse assunto. Um assunto muito relevante, um assunto que faz parte do panorama bíblico do Antigo Testamento, a história de um dos profetas de mais destaque na Bíblia, e sem dúvida esse assunto promoverá muita edificação para você. Vem comigo para mais uma aula, será muito bom esse momento em que estaremos juntos compartilhando conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Como eu disse, essa é a lição de número 6 e o textual está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que pedido audacioso, hein? A verdade prática nos fala que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura diária, que eu sempre recomendo que você a utilize como seu devocional para que você esteja em contato diário com a palavra de Deus, além de estar expandindo o assunto da lição que está sendo tratada, nos fala na segunda-feira sobre a amizade de Davi e Jonatas, que é um exemplo de companheirismo e fidelidade. Na terça, Deus cumpre com todas as promessas que ele faz. Na quarta, devemos amar uns aos outros e honrar os amigos que Deus nos deu. Na quinta, Deus promove amizades com propósitos definidos. Na sexta, é na adversidade que um amigo se torna um irmão. E no sábado, aquele que deseja servir a Deus deve segui-lo. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 ao 15. Vamos lá ver o que nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, e te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje te tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão.
Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pedistes. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu. E, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha que texto maravilhoso. Verso 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os hinos sugeridos para essa lição são 20, 330 e 378 da harpa cristã. O objetivo geral é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos são expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Então, pois bem, vamos trabalhar esses tópicos no decorrer da lição. Como introdução, vale salientar que o ministério de Elias estava terminado quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido para tal foi Eliseu, que era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias fez aquela pergunta a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Perceba que Eliseu fez um pedido audacioso. Ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E assim sucedeu. Vamos tratar sobre esse final de ministério de Elias na lição e também sobre o começo do ministério de Eliseu. Vale salientar que precisamos nos espelhar em pessoas que possuem características de um servo de Deus fiel, ou seja, Eliseu estava ali junto, colado com Elias. Elias era referência para ele, porque ele era homem de Deus e tinha algo para ensinar, tinha algo para mostrar, era referência. O tópico 1 nos fala sobre a despedida de Elias. Vamos falar um pouco sobre o final desse ministério, sobre a grandeza que havia na sua alma e sobre as recordações que traz em Gilgal, que foi uma das regiões por onde eles passaram durante essa transição. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Se formos fazer um panorama acerca dos milagres, das maravilhas que Deus operou através do ministério de Elias, podemos observar que ele foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, que por sinal foi tema de uma das lições anteriores. Ele aconselhou e repreendeu reis que tomaram atitudes equivocadas em relação à adoração. Ele foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. Veja que Deus enviou corvos para alimentar Elias, para levar comida para Elias. Deus usou águas de um ribeiro para alimentá-lo. Deus usou uma mulher que era viúva, estava prestes a morrer e que tinha quase nada em casa para alimentá-lo. Perceba que Deus fez grandes coisas através desse profeta, desse ministério. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de encerrar a missão na terra.
porque a nossa vida é um ciclo, com início, meio e fim, e chega um momento em que Deus nos insta a passar o bastão. Havia chegado o momento em que Elias precisava passar o bastão para um sucessor. E embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele não proferiu anúncios, profecias a longo prazo. Perceba que tudo que Elias fez e profetizou aconteceu naquele ciclo de vida que estava determinado para ele. Se olharmos o panorama bíblico, iremos observar que provavelmente também ele não escreveu nenhum livro. Então podemos observar que cada um possui o seu ministério, cada um possui as suas características, cada um Deus chama para algo específico. Então o que podemos observar é que Elias era grande pela sua integridade, pelo tamanho da sua alma, pela fidelidade com que se comportava em relação às coisas de Deus. Não podemos comparar milagres, não podemos comparar longevidade, não podemos comparar, como eu posso dizer, local geográfico, não podemos comparar dimensão de alcance. Deus chama cada pessoa para algo específico. E assim foi na vida de Elias. Quando falamos de Elias, podemos traçar também alguns lugares por onde ele passou. Ele estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para seu arrebatamento. E perceba que Gilgal foi um local de muitas realizações, muitos acontecimentos. Foi em Gilgal que foi estabelecido um memorial, quando Josué atravessou junto com o povo o Jordão. Foi ali também que os israelitas foram circuncidados. Foi ali que eles celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi ali que o profeta Elias tomou ciência do final de seu ministério. Então há locais que são marcantes no ministério das pessoas, e esse foi marcante no ministério de Elias por conta de todas as realizações que Deus realizara naquele lugar. Precisamos entender isso, que Deus traz para nós uma memória de importância em relação a locais que nós passamos, momentos que nós vivemos em determinados locais, para que isso fique registrado em nossa memória e para que isso sirva de legado para as gerações que vierem após. Vamos falar um pouco também sobre o pedido ousado de Eliseu. E esse pedido realmente foi ousado. Eliseu não pediu riquezas, Eliseu não pediu destaque, Eliseu não pediu influência. O que Eliseu pediu foi porção dobrada do Espírito, ou seja, que a unção que está sobre ti, profeta, meu líder, minha referência, possa estar sobre mim de forma dobrada, ou seja, se manifeste com muita intensidade, com muito poder, para que eu possa dar continuidade ao teu ministério. E por que Eliseu foi ousado ao pedir? Porque ele era fiel, servo fiel. Antes de Deus levar Elias, perceba que eles fizeram a viagem de volta da cidade de Gilgal para Betel. E Elias disse que Eliseu não precisava ir, mas ele insistiu dizendo que não deixaria. Perceba que durante a trajetória, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, Elias propôs para Eliseu ficar, mas Eliseu insistiu em permanecer junto do profeta Elias, porque para ele era uma honra servir. Ele sabia que ele havia sido chamado para acompanhar Elias. Portanto, Deus reservou para ele algo especial. E quando Elias percebeu isso, em razão da lealdade e companheirismo de Eliseu, ele ofereceu algo para Eliseu. Disse: Eliseu, pede, porque chegou o momento em que eu encerro a minha carreira.
E o que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, as partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito, uma atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, o mesmo zelo pela verdadeira adoração. Eliseu estava ali agindo como um filho primogênito, que tinha direito à herança, que tinha direito à porção dobrada, que tinha direito a administrar tudo, porque era o primeiro. E ele entendeu espiritualmente o que significava aquilo. E por isso teve coragem ao pedir, ao assumir a responsabilidade. Perceba que Elias era inspiração para Eliseu. E para que Eliseu recebesse o seu pedido, ele não podia tirar os olhos de Elias. E isso para ele talvez não fosse tão difícil, porque Elias era a sua fonte de inspiração. Eliseu estava sempre atento a tudo que Elias fazia e falava. As melhores oportunidades para aprender e crescer estavam ali, diante dele. Portanto, Eliseu tinha Elias como seu espelho. E nós, como cristãos, devemos também entender isso. Deus coloca pessoas para termos como espelho, para serem referência. E algumas pessoas dizem, eu me espelho em Jesus. Claro, Jesus é o modelo perfeito. Mas Jesus não está fisicamente como homem entre nós. Jesus está à destra do Pai e ele comissionou homens para estarem entre nós. Homens com os mesmos defeitos, homens com as mesmas características e que cometem os mesmos erros. E é olhando para esses homens que temos que nos espelhar. Homens que, mesmo com defeitos e falhas e dificuldades, se esforçam, são fiéis, comprometidos, buscam a Deus e podem servir de referência para nós. Veja como o apóstolo Paulo transmite isso de forma muito clara. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava se colocando naquele momento como espelho, como referência para os seus seguidores. E nós temos que ter pessoas também como referência. Homens de Deus, homens comprometidos, homens sérios, que zelam para cumprir seu ministério com fidelidade, assim como foi na vida do profeta Elias. Para concluir, vamos para o tópico 3, que nos fala sobre a capa de Elias, que repousou sobre Eliseu. Veja o que nos diz o primeiro tópico. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto eles caminhavam juntos e conversavam, o que demonstra intimidade e comunhão, Elias foi separado de Eliseu por um carro que o elevou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Porque Deus nos chamou para viver em comunhão. Primeiro, comunhão, relacionamento e intimidade com Ele mesmo, com Ele próprio. Segundo, com os nossos irmãos, porque a Bíblia nos fala acerca dos mandamentos, quando diz: ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, se relacione com Deus, se relacione com o seu próximo. Eliseu entendeu isso e viveu assim com Elias. E quando Elias precisou se ausentar, Eliseu entendeu o momento e estava presente num momento crucial em que lhe possibilitou receber a sua capa, que simbolizava a unção de Deus sobre a vida de Elias, que agora estava sendo transferida para Eliseu. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. E essa capa foi uma herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Perceba que esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu.
Então perceba que há um marco ali. Perceba que há algo de destaque. Perceba que aquele momento foi visto e celebrado por todos que estavam naquele cenário. Porque Elias deixou cair sua capa para Eliseu, demonstrando que ali havia uma transferência de bastão, transferência de responsabilidade. Ali havia um legado que estava se concluindo sobre a vida de Elias, mas que estava tendo continuidade através da vida de Eliseu. Deus é assim, Deus nos marca e Deus expressa isso, para que todos possam reconhecer a sua presença, a sua glória, a sua unção, a manifestação do seu poder sobre a vida daqueles que o servem, o temem e estão dispostos a seguir os passos que ele estabeleceu. Assim foi na vida de Eliseu após a conclusão do ministério do profeta Elias. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes, seu comportamento. Olha que interessante. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam imitadores de Cristo. Precisamos ser exemplos também para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas atitudes, nas ações. Então, irmãos, que possamos guardar esse aprendizado, que possamos ser servos fiéis, comprometidos com a missão, que possamos ter boas referências de homens, de mulheres de Deus e que possamos também assumir a nossa responsabilidade de dar continuidade ao ministério, de dar continuidade ao legado que o Senhor estabeleceu, de dar continuidade ao trabalho que homens de Deus começaram e transmitiram para nós como ponte, para que pudéssemos dar continuidade ao propósito que Deus estabeleceu. Isso não se faz por discurso, isso não se faz por aparência, isso se faz através de atitudes, isso se faz através de virtudes de comportamento, porque é isso que marca. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Então, que as nossas palavras sirvam para endossar aquilo que nós somos na prática, assim como foi na vida de Elias, assim como foi na vida de Eliseu, que deu continuidade ao seu ministério. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa assimilar no seu coração o conteúdo dessa lição e que essa palavra possa gerar fruto através de você. Que Deus te abençoe e aguardo você para a próxima lição. Se você deseja ser um semeador desse ministério, você pode entrar na descrição do vídeo que você vai ter maiores informações. Está aí também o QR Code, caso você queira investir no nosso ministério. Será uma bênção para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Pai.